Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância, para ser mais prático e rápido. Algumas notas iniciais relativamente às questões que aqui foram colocadas pelos Srs. Vereadores. Começo pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, que questionou relativamente à constituição do Gabinete de Apoio, que está efetivamente pré-definido, contudo ainda não entrou em funcionamento por uma razão muito óbvia. Está prevista a saída de dia para outubro, final de outubro. Não faz sentido estarmos já a receber pessoas quando o trajeto ainda não foi devidamente definido nem aprovado previamente. Portanto, as pessoas que terão problemas, eu espero que não sejam muitas, mas naturalmente todos aqueles que precisarem de algum tipo de apoio, só faz sentido esse apoio começar a ser disponibilizado a partir do momento em que conhecemos os trajetos selecionados. Portanto, nessa altura, e temos estado em contacto direto com as Infraestruturas de Portugal, e daí eu dizer que a dia está prevista para o final de outubro, nessa altura sim entraremos em ação e divulgaremos os respectivos contactos, forma de contacto com este mesmo gabinete. Repito que o objetivo é disponibilizar serviços de apoio jurídico e de apoio da ação social. Em relação à feitoria dos linhos, percebeu que eu não estou a par desse abaixo-assinado, que também não é criticável, de uma forma geral, quando entram na Câmara Municipal, são encaminhados para os serviços que analisam e só a posteriori chegam a nós. Mas conheço o problema não é de agora, o problema já é muito antigo e deve-se claramente, eu não vou dizer a erros de projeto, porque não é fácil fazer ali um bom projeto que consiga resolver aquela questão, porque a entrada da feitoria dos linhos é uma entrada com um ângulo que não é apropriado. Portanto, só interferindo diretamente com as escadas do São Francisco é que se consegue resolver minimamente essa questão. Agora, claro, nada, como eu digo, em engenharia não há impossíveis. Há soluções caras e baratas e, neste caso, a boa solução é aquela que temos defendido, que é o fecho ao trânsito da João das Regras. Isso fica o problema imediatamente resolvido, como deve imaginar. Portanto, para boas soluções há bons remédios e, neste caso, o bom remédio, não tem qualquer dúvida daquilo que afirmo, é exatamente o encerramento dessa rua e a sua transferência do tráfego rodoviário para a zona da universidade, portanto, para o estádio universitário. Em relação à senhora vereadora Rosa, que aqui falou nas obras, já o afirmamos várias vezes, a opção deste Executivo foi dar continuidade às obras que já vinham em andamento ou que estavam, em termos processuais, em andamento. Nem poderia ser de outra forma. O pior que podíamos fazer era parar obras, como alguns Executivos já fizeram, e que ficaram as obras semifeitas e que nunca foram terminadas. O nosso princípio foi, tudo que estava em andamento, temos continuidade. Se há algum atraso, é efetivamente por parte do Governo, que ainda não abriu, ainda não lançou os avisos para a candidatura ao PT 2030. Estão a começar a sair agora. E realmente, para uma década que começa em 2020 e termina em 2030, naturalmente estando em final de 2023, já pecamos aqui com bastante atraso. Não havendo candidaturas, não havendo financiamento, não há possibilidade de obras. Falamos sempre de milhões. Cada obra, por mais pequena que seja, são sempre umas boas centenas de milhares de euros, que não é compatível com o orçamento municipal. Portanto, o princípio foi dar continuidade e, por outro lado, também vale a pena aqui chamar a atenção de que os orçamentos que herdamos tinham muitos compromissos plurianuais. Portanto, os orçamentos praticamente já estavam definidos pelo anterior Executivo. Há liberdades que nós não temos, a não ser, repito, que tivéssemos optado por parar obras. Portanto, fique claro, demos continuidade, o que nós fizemos, e bem, foi tentar ainda corrigir algumas patologias de obras que estavam em andamento, projetos que já estavam aprovados e com o qual não nos revíamos na íntegra. E são vários exemplos, a Estrada de Eiras, a Estrada da Beira, que está atualmente novamente em discussão, enfim, uma série deles que eu aqui podia trazer, a Praça 25 de Abril, a própria Rua 25 de Abril, fomos tentando corrigir situações onde não nos revíamos, mas, obviamente, deixando de continuar as obras em andamento. Eu continuo a achar que foi a melhor política, mas, se não concordar com ela, está a impor em causa as próprias obras que o PS lançou. Eu acho que não era esse o seu objetivo. De facto, o compromisso foi dar continuidade. Por isso não pode vir exigir obras novas quando ainda não houve oportunidade de financiamento e, portanto, de haver aqui novas obras. E falo obras do ponto de vista físico, de infraestrutura. E agora, se me permite, Sr. Presidente, então faria a minha intervenção
No passado dia 22 de setembro, terminou a Semana Europeia da Mobilidade, a qual este ano envolveu um conjunto de iniciativas cujo objetivo primordial foi promover a mudança de comportamentos e sensibilizar a população para o uso de modos ativos dos transportes públicos e de outras soluções de transportes limpas e inteligentes em detrimento do veículo automóvel individual. Entre as várias ações envolvidas, permitam-me aqui destacar a Smart Talks, que envolveram diversos reconhecidos especialistas da academia, entidades e empresas do setor do urbanismo e da energia, no âmbito das quais se debateram e se refletiu sobre temas de grande interesse para o desenvolvimento urbano e para a mobilidade em Coimbra. A Smart Talk, dedicada ao tema Coimbra, The Right Place to Live, permitiu concluir que a política de desenvolvimento urbano defendida e encetada por este Executivo vai ao encontro das políticas internacionais, onde se defende a transformação progressiva da cidade no sentido de tornar os espaços urbanos cada vez mais verdes, humanizados e voltados para a socialização e fruição urbana. A requalificação da Praça 25 de Abril, a alteração do projeto da Avenida Humberto Delgado e da Avenida Emínio, frente Ribeirinha, são alguns exemplos desta alteração de filosofia de transformação do espaço urbano, onde se fomenta o uso de modos alternativos, se combatem as ilhas de calor e se promovem ambientes funcionais e onde se privilegia, acima de tudo, a fruição urbana. Por sua vez, na Smart Talk dedicada ao tema Coimbra, The Right Place to be Greener, foram discutidas as vantagens da mobilidade elétrica, assim como de outras energias alternativas, como o hidrogênio e os biocombustíveis. Os especialistas foram unânimes em considerar que a tecnologia de produção de hidrogênio é ainda muito pouco madura em Portugal e ineficiente, fazendo apenas sentido recorrer a hidrogênio verde, onde se recorre a energia limpa, eólica, fotovoltaicos, etc., no processo de eletrólise. Também no campo dos carregadores elétricos foi defendida a necessidade do processo ser controlado pela autarquia, de ser aberto ao mercado da concorrência, devendo em qualquer circunstância ser combatido o monopólio. É exatamente este o caminho que estamos a seguir neste momento. Ainda no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 24 foi organizado um passeio de bicicleta com a colaboração da Kiri Calmas, a quem agradeço todo o apoio e colaboração, num percurso que se desenvolveu entre a Escola Eugénio de Castro e o Parque Verde Pavilhão de Portugal. O passeio contou com a presença de umas largas dezenas de participantes, onde se destaca a presença de inúmeras crianças em idade escolar. Foi devidamente acompanhado pela Polícia Municipal, de forma a garantir as devidas condições de segurança ao longo de todo o percurso. Ao longo do circuito foi possível vivenciar como seria possível usufruir da cidade e da nossa rede, caso existissem infraestruturas próprias que permitissem circular no espaço urbano em bicicleta de forma confortável e segura. Realça o entusiasmo e a alegria das crianças ao longo de todo o circuito, ao mesmo tempo que evidenciavam cartazes "Quero ir para a escola de bicicleta". O passeio terminou no Pavilhão de Portugal, com a apresentação e discussão do plano de ciclovias, dando a oportunidade a todos os interessados para analisarem as propostas em desenvolvimento pela Câmara Municipal, tendo-se apresentado em detalhe a ciclovia em fase de projeto e execução, entre a ligação do Eugénio de Castro ao Alto São João. Não posso deixar de enaltecer o momento construtivo e participativo que ali decorreu, onde, de lápis na mão, cada um teve a oportunidade de deixar sugestões e preocupações num verdadeiro momento informal de participação pública. A todos aqueles que participaram nestas diferentes ações e muitas outras que aqui não evidencio por falta de tempo, deixo aqui o meu agradecimento especial, assim como a toda a equipa de técnicos municipais que organizaram e garantiram a sua realização. Uma segunda nota para informar que continuamos empenhados em agilizar os processos do urbanismo. Para os devidos efeitos, informo que, com efeitos imediatos, nos termos da lei vigente, a Câmara Municipal irá deixar de proceder à prévia apreciação e análise técnica, controle prévio, das operações urbanísticas apresentadas no âmbito do procedimento de comunicação prévia. De facto, e desde a entrada em vigor do RJUE, que a Câmara Municipal, numa ótica de atuação preventiva, tem procedido ao controle prévio das operações urbanísticas apresentadas no âmbito das comunicações prévias e, em sequência, comunicando ao requerente se a mesma cumpre ou não as normas e condicionantes legais e regulamentares aplicáveis antes do promotor poder iniciar os seus trabalhos ou obra. E mesmo, aliás, fazendo como se de um licenciamento se tratasse. Este procedimento interno atual está a ser feito ao arrepio da lei, na medida em que o artigo 34 do RJUE estabelece que a comunicação prévia consiste numa declaração que, desde que corretamente instruída, permite ao interessado proceder de imediato à realização de determinadas operações urbanísticas após o pagamento das taxas devidas, dispensando a prática de qualquer ato permissivo. Com esta norma, o legislador pretendeu estabelecer uma simplificação dos processos de licenciamento,
por via do aumento da responsabilidade dos particulares, aspecto que não tem vindo a ser considerado por esta Câmara Municipal. Em consequência, esta prática tem acarretado atrasos a este tipo de procedimentos, ao impedir o arranque das obras por parte dos requerentes, antes de uma análise prévia, ao mesmo tempo que agrava a demora na resposta a outras operações urbanísticas, essas sim sujeitas a controle prévio. Importa ter presente que o artigo 11 do RGE, relativo ao saneamento e apreciação liminar, a Câmara Municipal tem, no prazo de 8 dias, a contar a partir da apresentação do requerimento por parte do requerente, verificar se a comunicação prévia se encontra corretamente instruída. Por sua vez, ao abrigo do artigo 80 do mesmo RGE, o promotor deve informar a Câmara Municipal da intenção de iniciar os trabalhos até 5 dias antes do seu início. Ou seja, o RGE estabelece que compete à Câmara Municipal proceder a um controle sucessivo e não preventivo das operações urbanísticas apresentadas ao abrigo do procedimento de comunicação prévia. Sublinhe-se que o número 8 do artigo 35 do mencionado regime estabelece que compete à Câmara, em sede de fiscalização sucessiva, inviabilizar a execução de operações urbanísticas objeto de comunicação prévia e promover as medidas necessárias à reposição da legalidade urbanística, quando verifique que não são cumpridas as normas e condicionantes legais e regulamentares, ou que estas não tenham sido precedidas da pronúncia obrigatória nos termos da lei. Assim, como forma de agilizar, por isso ao nível de uma síntese muito rápida, de forma a agilizar os procedimentos e em conformidade com o legalmente estabelecido, será abolido na Câmara Municipal, com efeitos imediatos, o procedimento atualmente estabelecido de controle prévio associados às comunicações prévias de operações urbanísticas e cumpridas as fases procedimentais previstas em sede de saneamento e apreciação linear. A Câmara passará a proceder unicamente ao respectivo controle sucessivo, a que está obrigada por lei, pela fiscalização das respectivas operações urbanísticas nos termos do número 8 do artigo 35 do RGE, não obstante continuar a haver uma análise interna por parte de serviços verificativa do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. Com isto, é mais um procedimento de agilização e de rapidez de resposta. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente.